Ok, pessoal? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu sou da Lupis, do Lupis Decorações e Eventos, tá? E esse é o meu canal, tá? Esse canal se chama Papelos, que é Paulo Pereira e Lucilene Silva, tá? Nós criamos esse nome Papelos, juntando Papelo de Paulo, P de Pereira e S de Silva, com Lucilene, Papelos, tá? Paulo Pereira e Lucilene Silva. Bom, pessoal, esse canal eu fiz, ele já tem, esse canal eu tenho um tempo que eu fiz esse canal, uns 8 anos mais ou menos, tá? Só que de lá pra cá eu fui tendo outras atividades, trabalhei em algumas empresas e tal, e abandonei o canal, certo? Bom, com esse distanciamento social, eu senti a necessidade de voltar a falar no nosso canal, né? Mesmo porque eu olhei a notificação lá, tinha uma pessoa pedindo para ensinar como fazer decoração, tá? Então assim, a gente não tem essa pretensão de ensinar, mas a gente tem a pretensão de poder passar talvez alguma informação, alguma coisa que nós aprendemos, tá? Nessa época de quarentena também, eu fico também assistindo vídeo de outras pessoas, né, de outros profissionais, design de festas, em São Paulo, que, né, tem coisas que chegam primeiro em São Paulo, depois chega aqui para nós, e nós vamos estudando, aprendendo, vendo aqueles erros que nós erramos, aquelas coisas que não queremos errar mais, tá? Nós aqui da Lupes, graças a Deus, nos preparamos para esse momento, não para esse momento dessa crise, mas para algum momento de adversidade que existe na nossa vida, tá? Então, todos os nossos projetos aqui são feitos da seguinte forma: o nosso cliente, ele fecha conosco uma festa, tá? E ele pode ter a garantia da sua festa ser realizada. Por quê? Nós temos uma conta somente para festa. Então, por exemplo, a pessoa vai para uma festa safari hoje. Ah, R$ 600, 650, depende do que for a festa, tá? Eu deixo dinheiro na conta. Eu só utilizo esse dinheiro depois que eu realizo a festa. Se precisar comprar, eventualmente, precisa comprar um muro inglês, uma tela, alguma coisa, eu tiro desse dinheiro, tá? Mas eu faço o máximo para não tirar esse dinheiro. Tiro de algum outro dinheiro e compro, para aquele dinheiro ficar ali. Eu só utilizo ele depois. Então o que acontece? A gente conseguimos nessa quarentena nos preparar. Eu comprei agora mais os bichos de safari, que nós temos bichos de safari grandes de 1,20 m, 1 m. Comprei mais alguns. Comprei 2 muros inglês novo. Comprei o que mais agora? Comprei 10 toalhas de jacquard, uma cor nova que minha esposa queria. E compramos algumas coisas. Estou fazendo uma modificação aqui na nossa casa, que eu estou fazendo a parte da lojinha para Lu. E comprei uma porta de correio, umas coisas assim, tá? Então, deu uma paradinha essa semana, porque eu não vou comprar mais nada, que eu não sei até quando vai essa crise e o que vai acontecer, tá? Então, tá um calor, gente, viu? Tá um calor. Aqui é coisa real, a gente mostra mesmo o calor, como tá, tô suando, tá? Porque aqui eu tô na parte de cima da casa e aqui é muito quente, realmente. Certo? Bom, voltando ao nosso assunto. Então eu senti a necessidade de falar um pouco com vocês, bater mais um bate-papo assim, tá? Cara a cara. E porque tem algumas pessoas que pedem, né? Embora eu tenha poucos inscritos, mas esses poucos inscritos são pessoas que às vezes pedem: "Ô, Paulo, bota algum vídeo", tal. E meus vídeos eram algumas coisas de família, algumas coisas de alguns acontecimentos. E hoje eu quero focar ele mais na parte de decoração, tá? Na parte profissional, é a parte que nós trabalhamos na área de decoração, tá? Mas hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu tava falando, ontem eu sentei com meus filhos, estava conversando com eles sobre essa crise, a pandemia e tal, a situação do país, das pessoas. E uma coisa que eu estava falando para eles ontem, eu quero falar para você agora. E nada melhor para a gente dar um exemplo sobre as coisas, sobre a nossa vida. Eu estava dando um exemplo para os meus filhos ontem sobre isso. Tá? Eu estava falando para eles: olha, filhos, é, as, vem a crise, vem os problemas, dificuldades. Mas nós, antes de você nascer, antes de eu nascer, não existia problema. O problema existiu depois que você nasceu. Você é responsável pelo seu problema, né? Você é responsável pelos seus problemas. Então, nós somos responsáveis pelas coisas. Se eu não tivesse aqui, se eu não tivesse nascido, eu não estaria passando a crise. Então, se eu estou passando a crise, eu tenho que passar por cima da crise, porque eu nasci e fui passando por cima dela. Então, eu estava explicando meus filhos, quando o papai e a mamãe eles têm uma relação e eles querem ter o filho, pede a Deus e tal, o que acontece? O gameta do homem, ele vai até o óvulo. E nessa ida até o óvulo da mamãe para fecundar, ele sai milhões de gametas, tá? Então milhões de indivíduos, e só você vai conseguir entrar naquele óvulo. Às vezes um mais besta deixa o outro mais esperto entrar, e entra dois, às vezes entra três, entra quatro, entra cinco, né? Trigêmeo, quadrigêmeo, mas só era para entrar você. Às vezes você termina deixando sua bênção dividindo com os outros, mas é assim, eu explicando eles. Então o que acontece? Os gametas, os espermatozoides, quando estão indo para o óvulo, aí é aquela corrida, né? Disse que é milhões de quilômetros que ele percorre até chegar ao óvulo. E naquela corrida, explicando para ele, dando uma explicação mais ou menos assim, falei: naquele momento, filho, ó, quando você vê o óvulo aqui na sua frente, você fez o quê? Ó?
deu uma cotovelada em um, deu uma cotovelada no outro, bateu o pé de uma rasteira e você disse, só eu vou entrar no óvulo. E você entrou. E você entrou e você nasceu, você é único, sua identidade é única, certo? E aí eu falando para ele que a palavra de Deus disse o seguinte, que no livro de Deuteronômio, que Deus nos colocaria por cabeça e não por cauda. E interessante é que o gameta, quando ele fecunda o óvulo, ele só entra aquela bolinha cabecinha e o rabinho, ele sai. Isso se cumprindo na profecia que você estará por cabeça e não por cauda, aquela cauda cai, tá? Então, só que a vida é assim, você fecundou o óvulo, você fica ali, agora 9 meses na barriga da mamãe, só mamando pelo, é, pelo cordão umbilical, a mamãe toma suco, toma tudo, você só ali de boa. Aí você começa a pensar ali dentro, que vida boa, aí se mexe pra lá, se mexe pra cá, coisa boa. Só que não é assim, é quando você nasce, aí você tá pensando que não é coisa boa, ainda tá ali com o olhinho querendo abrir, o médico vai dar aquele tapa na bunda. Acorde que agora as coisas é real. Você nasceu, agora os problemas estão existindo. Você agora para comer, você tem que chorar, tá? Se agora você sentiu uma dorzinha, você tem que chorar para a mamãe saber se é cólica, se é coceira, se é brotoejo, o que é. Chore, aí você agora tem que chorar, você tem que se virar para comer. Tem que se virar, aí você fica ali chorando, tá, você faz 1 ano, 2 anos, já começa a comer papinha, não sei o que. E a mamãe bota papinha, aí você vai crescendo, tem o seu cafezinho da manhã, o seu almoço, a sua janta, tal, tal. Aí você vai ali, ó, de boa, estudando, volta novamente àquela vida boa, estudando, tal, tal. Aí, o que acontece? Você faz 18 anos. Eu tava falando com meu filho ontem, né? Tem 17, já fez 18, agora é dia 30 de abril. Aí você faz 18 anos. Você agora tem que trabalhar. É como se o médico desse aquele tapa de novo. Vai trabalhar, rapaz. Aí você aí corre. Você se torna de maior e vai agora trabalhar. Vê que a vida é correria, é trabalho e tal. Então eu tava falando com meu filho. Ninguém vence sem lutar. Aquele guerreiro que se entrega, ele morre. O guerreiro, enquanto ele estiver lutando, tá com sua espada e tá ali, e corta um e corta outro e se defende, ele tá vivendo, tá? O guerreiro que corre às vezes também, se esconde no lugarzinho, ele também vive, tá? Não vive com honra, mas vive. Então tem pessoas que às vezes se escondem, vê uma pandemia, vê uma coisa dessa, se esconde ali no cantinho, né? Isso aí eu vou falar de quê? Daquelas pessoas que têm dinheiro, grandes empresários, vai lá, se esconde, ó, guarda o dinheirinho dele, vou ficar aqui escondido, não ajuda ninguém, se esconde lá, espera a crise passar. Ele vive também, mas vive sem honra, tá? É um apelo para os empresários, para as pessoas aí. Vamos, gente, investir no nosso Brasil, no nosso povo. Vamos continuar comprando. Eu me lembro de um fato há alguns anos atrás, o presidente Lula, tá? Teve aquela crise mundial, os soldados soviéticos venderam arma, a Rússia vendeu suas armas para trocar por comida, e o presidente Lula chegou, abriu um canal de rede de televisão e disse, gente, brasileiros e brasileiras, pessoal, vamos para a rua e compre, compre. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a comprar, aquecer a economia e tal. Aqui na minha cidade, em Lauro de Freitas, tá, pessoal? É uma cidade pequena, embora tenha um bom desenvolvimento, tá? Mas assim, os mercadinhos, as lojinhas estão tudo abertas. Então o que acontece? A economia ela está girando dentro da cidade. Você vê que a cidade não está aquela depressão, aquela coisa, porque está girando a economia. Então se a economia não girar, se as pessoas não comprarem no seu bairro, das suas amigos, das suas pessoas, não vamos crescer. Porque o rico vai segurar o dinheiro dele. O rico tanto faz botar o dinheiro dele aqui como nos Estados Unidos, ele bota onde ele rende mais. Então as pessoas tendem quando tem uma boa vida, uma boa condição, eles tendem a se mandar para os Estados Unidos, vão tudo para lá, agora todo mundo querendo voltar para o Brasil, agora o Brasil presta, né? Mas é assim mesmo, né? Então, aí tem aquele guerreiro que se esconde, guarda dinheiro no banco lá e se esconde. E tem aquele guerreiro que está lutando, se defendendo, que somos nós, né? Os microempreendedores, as microempresas, os empresários abaixo de um certo limite de teto de gastos e de poder aquisitivo. Então, os trabalhadores, os informais, pessoas, então, enfim, todos os brasileiros que estão nessa luta. Então, nós estamos lutando ali com a nossa espada, pá, 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 e estamos lutando e vamos vencer. Só vence quem luta ou até quem se esconde, como é o caso desses aí que se escondem, tá? Quem não luta, quem fica com medo, não vai para lugar nenhum. Então, eu estava falando para meus filhos, meu filho, estude, faça cursos, tá? As pessoas têm uma mania, às vezes, de dizer, né, por exemplo, na igreja, as pessoas têm uma mania de dizer, Deus usa qualquer um, Deus usou o jumento. Gente, seu jumento, Deus usou o jumento, seu jumento, porque não tinha outra pessoa para ele usar, então ele usou o jumento. Se tivesse uma pessoa ali para usar, ele ia usar. Infelizmente, as pessoas estavam tudo em pecado, em erro, Deus não usou. Então, se você estudar, Deus vai te usar, né? Os evangelhos são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Os 4 evangelhos aceitos, né? Tem outros que não foram aceitos. Esses 4 evangelhos, mas você olha o evangelho de Lucas, é o evangelho mais estudado, né? A maioria dos filmes é baseado no evangelho de Lucas, porque Lucas, ele começa dizendo que como foi dito a ele, como ele ouviu, né? Como ele pesquisou e tal, ele foi e escreveu. Os outros não, os outros foi escrevendo do jeito que viu. Então, tem alguns erros de escrita em alguns evangelhos,
por conta disso que alguém ouvia, o Jezé Seno, a outro viu falar que era o Guardareno, e escreveu lá. Paulo Lucas, ele foi buscar fundo, é esse ou é esse? É isso ou é isso? Será que nesse lugar tem esse mesmo nome? Então ele foi buscar mais a fundo, estudou, então é mais completo. Então Deus vai usar, claro, qualquer um, mas às vezes quem está mais completo, Deus vai utilizar. Porque não vai ser em vão que uma pessoa estude, uma pessoa se dedique, né? E Deus deixar de usar ele para usar outro. Uma pessoa que se dedica, que está ali. Então é importante estudar, é importante ter metas, gente. Então eu falei para meu filho, tem uma meta, estude, queira ser alguma coisa. Não vamos dizer, não é vergonhoso, né? Ilegal, nem nada você ser uma profissão, você limpar um vaso sanitário, não é. Tem pessoas que trabalham com isso, tá? Inclusive eu já fiz. Então, isso não é vergonha não, gente. Eu tava precisando de dinheiro, tinha o vaso para desentupir, eu botei o saco na mão, comprei lá que boa as coisas, desentupi, lavei minha mão, ganhei meu dinheirinho e fui embora. Porque eu tenho família, eu tenho responsabilidade. Então, hoje eu não faço, né? Mas se amanhã eu precisar, eu sei fazer. E é fácil quando você sabe fazer, né? José foi vendido para o Egito, que os irmãos venderam e tal, e tentaram acabar com José. José foi para o Egito, chegou lá, o faraó teve um sonho. 7 anos de vaca magra e 7 anos de vaca gorda. O que é? Você pergunta bem pro rico, o rico não sabe. Aquele filho de papai que nunca teve uma experiência de nada, nunca trabalhou, nunca fez nada, não sabe o que é 7 anos de vaca magra. Mas José sabia, José passava necessidade, ficava lá no meio do deserto com as ovelhas do pai dele, via a dificuldade do pai dele para dar comida a vários filhos. Então ele sabia, quando o rei perguntou, e aí não sei o que, ninguém sabe responder, os sábios, os grandes sábios, ninguém sabe responder. Ele falou, rapaz, é fácil. 7 anos de vaca magra é 7 anos de fome, 7 anos de vaca gorda é 7 anos de abundância. Meu pai me ensinou isso é fácil, então se torna fácil quando você passa pelas experiências. Gente, experiências se chama experiência porque te faz ser experiente, te faz ter um plano B, tá? Para aquelas situações. Então, nem sempre a crise é ruim. A crise ela é boa para te motivar. Eu acredito que com essa crise agora, muita gente vai se motivar. Pessoas vão fazer curso de enfermagem, pessoas vão fazer curso de coisas hospitalares, cientistas vão procurar vacinas de outros tipos de doença, até dessa doença se mutar para o outro ano que vem. Então, isso vai fazer com que as pessoas se despertem para outras áreas, vai fazer com que as pessoas estudem mais. Eu acredito, e vai fazer que nós que trabalhamos com festa, que trabalhamos com algum negócio nosso, possamos agora pensar, vamos nos programar, porque se tiver uma outra pandemia dessa coisa, nós estamos programados. Então, vamos pensar nisso, pessoal, tá? Então, eu estava falando para os meus filhos. Eu sempre estudei, sempre corri atrás, sempre batalhei. Eu comecei minha vida trabalhando, vendendo geladinho, vendendo pirulito com minha avó, tá? Depois eu comecei a vender geladinho. Aí, naquele tempo, eu vendia geladinho, eu vendia latinha, né? Catava latinha, catava alumínio, panela velha, ferro, tudo. Minha mãe tinha um quintal imenso, eu plantava quiabo, eu vendia de sábado quiabo, então eu sempre tive dinheiro. De 9 anos de idade, eu sempre tive dinheiro. Sempre ajudei minha mãe, porque minha mãe se separou do meu pai e eu tinha que ajudar minha mãe, né? E passou uma época que minha mãe, ela morava com uma pessoa que tinha uma condição boa, então eu tava falando com meus filhos, filho, a vida é assim, a gente tem que dar valor a tudo. E a gente tinha uma condição boa, minha mãe tinha 2 empregadas e tal, e tinha uma série de coisas boas e tal, né? Minha mãe comprava comida pronta, na época era Unimar, né? Tinha um mercado chamado Unimar, e depois se tornou Paz Mendonça e tal. Eram as comidas prontas. E eu, e eu tinha aquela vida boa, graças a Deus. Meu padrasto tinha casa de aluguel, tinha mercado, tinha uma série de coisas, aquela vida boa e tal. Só que depois, naquela época, existia uma coisa chamada desquite. Ele foi casado e estava no desquite. Era 12 anos para esse desquite, para depois vir o divórcio. E nesses 12 anos, ele faleceu. A antiga mulher dele tinha direito a tudo, tomou tudo. Minha mãe não sabia muita coisa de lei, de nada, veio do interior. E ela ficou com tudo, deixou só a gente com a casa. Essa casa que tinha um quintal grande, que eu falei que plantava quiabo. Então o que acontece? Estou falando rápido, gente, porque o vídeo vai ficar muito grande, tá? Então, chegou uma época, minha mãe nunca tinha trabalhado em nada, minha mãe foi trabalhar em casa de família, arranjou emprego para ela, foi trabalhar em casa de família, e eu me vi ali como o mais velho da casa, eu tenho 2 irmãs, e eu era o mais velho, tá? E eu tenho que ajudar minha mãe. Então, para ajudar minha mãe, eu vendia latinha, eu fazia uma série de coisas. Aí eu ia vender picolé, chegava lá num bairro chamado Campinas, aqui em Salvador, e ia vender picolé, passava no lugar, tinha gente carregando brita, não sei o que, eu via chegando uma carreta de brita, de carreta de brita, carreta de areia, de bloco, eu parava com a caixinha de picolé, às vezes tinha 4, 5 picolé só, eu parava e dizia, bom dia, tudo bem? Quer ajuda aí? Aí você me dá alguma coisa pra eu carregar, então, se eu tinha 4 picolés pra vender, quer dizer, um picolé de R$1, tinha R$4 pra vender, o cara me dava R$20 pra eu carregar as brita, eu largava os 4 picolés lá, depois ainda chupava, e aí fazia e ia carregar as brita e ganhava meu dinheirinho, tá? Sempre fui assim, e eu pensava na minha vida, eu tenho 2 metas na minha vida, eu quero ter minha casa, me casar, ter minha casa, minhas coisas, e outra coisa que eu botei na minha meta, gente.